Todos têm acesso à informação, tá tudo aqui, ó, na palma da nossa mão. Todos. Mas todos têm a possibilidade de colocar os conhecimentos que estão aqui em prática. Tem as ferramentas específicas. Aí a gente toca no X da questão. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Barreto e essa é a versão 2.12 do Solvercast. E para fechar essa segunda temporada com chave de ouro, o nosso convidado especial é o Lucas Lima, CEO da Infil. E aí, Lucas, tudo bom? Tudo ótimo, Felipe. Obrigado aí por aceitar aí o convite, de trazer aí um pouquinho, conversar com a gente. E Lucas, antes de a gente começar, que a gente tem bastante assunto aí para abordar hoje, a gente até brincando, né, que não dá para ler o teu currículo lá, porque é tanta coisa que já aconteceu. Você pode compartilhar um pouquinho aí da sua história, né? Quem é o Lucas, o que você já fez aí, até para o pessoal aí te conhecer? Beleza, cara. É pior que é verdade, é muita coisa em pouquíssimo tempo. Então, galera, eu me chamo Lucas Lima, tenho 26 anos, eu sou cria do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Sou engenheiro mecânico, professor. Eu também fui primeiro lugar e prêmio popular da Feira de Negócios Shell Iniciativa Jovem, Top 5 da Feira de Negócios Juventude Empreendedora. Eu fui um dos 15 empreendedores selecionados do Brasil para um programa de aceleração da Ambev. Também tenho uma honraria sobre os parceiros das ODS pela Fundação Vitalis. Participei do programa de lideranças do ProLíder. Atualmente também sou líder da Fundação Estudar. Não, da Fundação Lema, desculpe. Sou TED Speaker e atualmente eu tenho uma das maiores honrarias, que é ser homenageado pela Be Good, a fundação da Beyoncé. Caraca, legal demais, Lucas. E, bom, eu falei, né? Até ficava difícil eu trazer, não sei como é que consegue decorar aí todos esses acontecimentos. E até pra gente trazer um pouquinho, né? Como que chegou até isso, né? Você comentou aí, cria do complexo, como que foi aí, né, essa jornada a chegar com todas essas certificações? Você falou de tão pouco tempo, isso foi de alguns anos pra cá. Conta um pouquinho aí da sua história. Beleza, a resposta, resumido tudo, é educação. Isso daí surgiu porque meu avô plantou uma semente em mim, que meu avô ele só tinha estudado até a terceira série, era motorista de madame, e ele saiu da roça de Minas Gerais e ele entendeu que só com educação os netos e os filhos poderiam alcançar alguma coisa na vida. Então meu avô fez um investimento muito grande nos filhos e nos netos, pagando pela educação de todos, mesmo que fosse a escola mais barata possível, e ele queria botar nas escolas particulares. Então eu tive o privilégio muito grande de estudar em escolas particulares. E sim, foi tudo muito momentâneo. A minha vida na educação começa em 2013, quando eu ganho o terceiro lugar de uma prova do Rotary, e eu ganho a minha bolsa para a faculdade. Eu ganhei uma bolsa integral, eu queria ser professor de história, mas meu pai, ele me deu aquela livre, espontânea pressão, falou: história, quer continuar morando aqui mesmo? Então tu vai fazer engenharia. Eu fui ser engenheiro e mecânico por livre e espontânea pressão, querendo ser professor de história. E a minha primeira profissão, as duas únicas na carteira assinada, é professor. Então, cara, após formado na faculdade em 2019, eu viro fundador de um laboratório maker dentro da faculdade. Em 2019, eu entro no mundo de startups. Conheço o Shell Iniciativa Jovem, Juventude Empreendedora. Aí entra uma questão que é o conhecimento. Eu não sabia nada do que era empreender. E eu fui aprender dentro desses programas que eu não fazia a mínima ideia do que era uma startup. E eu fui fundador da Infil nesses programas de aceleração, porque tinha que entrar com um projeto. E eu já fazia impressoras 3D com sucata, que é o que me motivou a fazer o que eu faço hoje. Só que eu criei Infil depois de uma dor que eu senti de dar uma palestra numa escola e para 100 jovens numa sala de aula. Dei 20 minutos da pior palestra da minha vida, um slide vermelho com letra amarela, meu astigmatismo doendo, meus olhos doendo. E em 20 minutos eu fiquei 2 horas respondendo perguntas desses jovens. Eu consigo? Eu tenho capacidade de fazer o que tu tá fazendo? Eu tenho condições? Meu pai vai colocar um negócio desse na minha casa? E eu vi que a minha vida não era fazer impressora 3D barata, era compartilhamento do conhecimento que eu adquiri estudando programação aberta.
E aí eu fundei a Enfio com o intuito de ser uma fábrica escola de impressoras 3D na minha comunidade. E com isso, com a Enfio, eu conquistei tudo que eu te disse, até a homenagem na Beyoncé, que é a coisa mais atual que eu fiz. Ah, legal demais. Aí, só uma dúvida, antes de entrar um pouco mais em detalhe na Enfio, tá feliz com a engenharia mecânica ou ainda eu queria voltar atrás e ir pra história? Cara, eu vou te falar, até que valeu a pena, porque atualmente eu dou aula, eu não dou aula de história. Eu dou aula de empreendedorismo, que é na minha primeira pós-graduação foi na área de empreendedorismo, tecnologia e inovação. Então eu comecei a dar aula de empreendedorismo. Eu dou aula de robótica para crianças. Então, tipo, de qualquer forma eu estou passando conhecimento. O professor ele dá um jeito de passar conhecimento, seja história ou tecnologia, entendeu? Então eu tô feliz. Ah, legal, legal. E você pode então, né, pra gente terminar aí o primeiro bloco, até conhecendo um pouquinho mais de você, dar um pouquinho mais de detalhes sobre aí a Enfio exatamente, né, o que que faz, entendi, parte de programação aberta, de, enfim, entrar um pouco mais de detalhes do que é a Enfio, né, qual que é a proposta, como que funciona? Beleza, galera. A Enfio ela surgiu nessa ideia de fazer uma fábrica escola de impressoras 3D no Complexo do Alemão. Ela surgiu em 2018, no meu quarto, que eu dividia com meu pai e com a minha avó. Então era uma doideira, porque tinha 12 impressoras num espaço muito pequeno. E nessas horas que eu falo, caraca, ainda bem que eu morava na favela. Imagina pagar a conta de luz de 12 impressoras 3D. Ia ser muito difícil. E, e o que aconteceu? Veio a pandemia, eu não consegui realizar o sonho de estruturar essa escola, porque a maioria dos investidores estavam ali congelados. Então, teve a oportunidade de vir para São Paulo, que eu trabalhei até atualmente, no mês de novembro. Eu trabalhava para Gerando Falcões, fazendo serviço de pesquisa e desenvolvimento para um projeto chamado Favela 3D. Então, eu trouxe a Enfio para São Paulo. E a Enfio deixou de ser um projeto de impressoras 3D, de fábrica escola, para se transformar numa empresa de verdade de pesquisa e desenvolvimento de soluções e tecnologias para favelas. Então, a empresa chega até a gente com um problema e a gente usa tecnologia para resolver o problema daquela favela. Então é isso que a gente faz hoje. Atualmente a gente está também se encaminhando com um braço da Enfio, que já é para o terceiro setor, que a gente quer fundar uma faculdade de tecnologia no Complexo da Alemão. Então, para 2022, a gente está lançando uma campanha de arrecadação na benfeitoria para lançar essa escola para a gente levar conteúdo de qualidade de primeiro mundo para dentro da favela e capacitar os jovens ali dentro. Então a Enfio ela é praticamente uma empresa voltada para a democratização tecnológica dentro de favelas. Eu falo que o nosso sonho é transformar as favelas em verdadeiras Wakandas, é mostrar para a sociedade que somos mais que uma estatística, e sim o futuro. E a impressora 3D acaba sendo um meio, né? Não é tanto o fim, né? A transformação aí, legal. Poderia ser, sei lá, um Arduino, não sei, ou outras coisas, e no final. E acho que a impressora 3D tem o legal que é o tangível, né? Você vê o negócio ainda ali e fica, caramba, eu que construí, né? Então, legal demais aí o projeto, e é isso, né? Acho que do empreendedorismo, né? Como foi mudando, se atualizando aos desafios externos, né? Ainda mais como você falou no último ano aí sobre o negócio. Bom, legal demais. E aí, Lucas, pensando aí nessa jornada que você falou, né? Quando foi o momento exato que você decidiu empreender, né? Você falou que já tinha trabalhado, né? Tinha como professor e tudo, e um momento chegou e falou: vou abrir a minha empresa. Como que foi isso? Então, eu me formei em engenharia mecânica no Rio de Janeiro. E eu me formei depois do boom da Petrobras, entendeu? Do escândalo todo. Isso o quê? 2000 e quanto, mais ou menos? Que foi Eu me o. formei em 2019, mas o boom É, foi bem foi, antes. mas eu tenho muitos amigos da área mecânica que ainda estavam sofrendo aí pelas mudanças aí, pelos impactos que tiveram. Cara, teve um impacto muito forte, porque antigamente as empresas iam dentro da faculdade te oferecer emprego para a área de engenharia. E eu me formei num ano que engenharia era uma área que estava sofrendo muito no Rio de Janeiro. Ou tu ia para Campos de Goytacazes, ou tu ia para uma montadora em Resende, ou você tentava a sorte para achar um emprego numa empresa de elevadores no Rio. Ponto. Ou você atuava no mercado financeiro, administrativo, né? Não na engenharia, né? Não na engenharia. E o que aconteceu? Eu ia para as entrevistas de emprego, de estágio, e eu nunca passava. Tanto que eu fundei o laboratório na faculdade que eu não consegui estágio na minha área. Eu tive que trabalhar de graça para a faculdade para conseguir passar
nas matérias de estágio obrigatório. Então, o que aconteceu foi que eu não encontrei emprego. Eu me vi ali num momento desesperador, que eu passei 5 anos da minha vida tendo um CR ótimo de 8.02, que já é difícil. Na engenharia, eu vim da engenharia também, e é admirável aí. Eu sei que é bem difícil. E não só o CR acima de 8, como também os 5 anos na engenharia, a gente sabe que é desafiador também. Cara, na engenharia, quando a gente tira 5 na prova, é 10, ponto. E o que aconteceu? Eu me encontrei num momento que eu tava já ali desesperado, não tinha emprego, tinha que pagar a conta. Eu falei, beleza, não tem emprego, vou ter que abrir o meu negócio. E foi aí que eu entrei pro empreendedorismo. É quando que acontece, a maioria de pessoas do meu perfil, que são de favelas, entram no empreendedorismo por necessidade. Não há uma pesquisa de mercado, não há ali um estudo prévio, não há ali uma consultoria. Não, a gente empreende porque tem que pagar a conta. Então foi aí que eu falei, ó, se não tem emprego, eu tenho que arrumar o meu emprego. E foi aí que eu decidi empreender e buscar mais informação nessa área. Bom, Lucas, obrigado aí por compartilhar um pouco aí dessa sua história, desafios, enfim, acho que essa é a grande questão, né? E eu me incluo, a gente às vezes não tem noção dos desafios, né? Eu acho que eu falo que eu empreendi porque eu achava que era legal, eu achava que tinham possibilidades interessantes, mas em momento algum foi por necessidade ou coisas desse tipo. Então é muito legal até você trazer isso de forma bem clara, né? Bem direta, porque as pessoas não sabem, precisam conhecer mais desses desafios. E até nessa linha, como que foi esse início? Dado que você nunca tinha estudado sobre empreendedorismo propriamente dito antes, você chegou nessa situação, né, de desespero ali, de precisar e, beleza, entendeu que tinha que empreender. Como foi isso buscar informação? Como foi isso de montar uma estrutura de negócio? Quais foram aí os principais desafios aí nesse início de jornada quando você decidiu que ia empreender e montar seu próprio negócio? Então, Felipe, os principais desafios que eu falo é informação. Tu não tem informação. Quando tu chega ali e empreende por necessidade, como é a grande maioria dos empreendedores de favela, eu não falo, é necessidade, cara, mas se tu vê, o que roda a economia hoje são os pequenos empreendedores e a maioria deles são de favelas que geram em torno de 10 bilhões de reais por ano na base econômica do Brasil. Então, tipo, há dinheiro dentro da favela, mesmo com necessidade? Mas tu imagina se todos eles tivessem acesso à informação, um Sebrae ali dentro, entendeu? Então, no meu caso, eu fui em busca de informação nos programas de aceleração de startup. Na faculdade, eu digo muito, a faculdade ela não forma empreendedores, ela forma pessoas da academia e tem uma matéria lá chamada empreendedorismo para tu aprender a fazer um canvas. Foi isso que eu tive na minha vida. E ela te ensina a resolver problema. Isso a faculdade me ensinou bastante. Acho que a engenharia ensinou a se virar. Isso aprende. Sim, sim. Na maioria delas. A minha faculdade em si, eu aprendi a fazer conta de integral e derivada do primeiro ao último período. Entendi. Mas falta a informação. E eu fui atrás dessa informação, porque eu tava ali, eu não queria empreender por necessidade. Já tinha empreendido antes por necessidade. Eu tive uma loja de arte. E ela ganhava muito bem, mas eu não sabia administrar aquilo ali. E ela acabou depois de 2 anos. Então, tipo, eu fui buscar informação porque eu estava empreendendo na área de tecnologia, que é uma das áreas que mais cresce no mercado brasileiro. E eu precisava daquilo, então eu busquei achar a Iniciativa Jovem, busquei a Juventude Empreendedora, busquei a Ambev, porque sem informação o meu negócio não ia crescer, eu só ia ser mais um projeto que dure até 5 anos e acabar dentro das estatísticas que o Sebrae nos dá, entendeu? Entendi. E beleza, buscou ali informação, participou dos eventos, e a partir daí foi mais tranquilo, tiveram grandes desafios, porque tinha o prejuízo próprio. Eu não tive tanta informação, mas aí, talvez mais porque achava que conseguia fazer, até participava de alguns eventos, mas às vezes a informação muito mais superficial, né, não tinha uma orientação ali precisa, e bati muita cabeça, continuo batendo ainda, acho que um pouquinho menos, mas mesmo com a informação, como foi aí esse próximo passo aí? Cara, o próximo passo foi complicado, porque bater cabeça é o que a gente que empreende mais faz. Eu falo que quando eu iniciei, mesmo com informação, eu fiz muita besteira.
Fiz muita, muita. A maior besteira delas é quando eu era MEI. Que, tipo, no estado do Rio de Janeiro, quando você vai emitir uma nota, tá lá, categorias. E você, na inocência, escolhe ali a categoria que você quer emitir a nota e tá tudo bem, mas tudo maravilhoso. E eu fiquei um ano assim, escolhendo pesquisa e desenvolvimento sem pagar a alíquota, entendeu? Então tu imagina ali meu desespero. Até encontrar um contador, tirar as minhas dúvidas. Pô, o contador falou, ó, você quer realmente fazer isso? Faz aí uma ME, aí você se enquadra, ganha mais um pouquinho, paga imposto, paga imposto. Então, tipo, coisas como educação financeira, que eu não tinha e nunca tive na minha base de educação familiar, eu aprendi dentro dos programas de aceleração. Coisas como pesquisa de mercado, que é uma coisa que eu nunca tinha feito, eu aprendi nos programas. Coisas como fazer um Canvas, ou usar uma ferramenta que eu uso hoje até para fazer as compras da minha casa, que é o 5W2H, eu aprendi ali naqueles meios. Então, foi difícil porque eu quebrei muita cabeça, porque eu não conhecia essas ferramentas que eu aprendi dentro dos programas e eu fui ali repetindo erros até a hora de acertar. Hoje, como é que é? Hoje, esses erros não se repetem porque eu tenho ali uma carga de aprendizado muito grande que eu aprendi com meus erros. Mas eu falo, galera, se você quer empreender, não tenha medo de errar, que é com eles que você vai aprender. Vai quebrar a cabeça pra caramba. Vai pagar multa? Vai pagar multa. Só que você tem que relaxar, entendeu? Que é só o começo. Vai vir o problema da medida que você cresce, os problemas aumentam também, né? A galera acha que diminui, aumenta. E Lucas, você trouxe aí, né, que você teve a situação do seu avô que optou aí realmente por trazer a questão da educação, né? Focar muito nisso. E acho que, como você falou, né, é um privilégio grande a gente ter alguém na família que realmente faz a gente estudar, porque quando criança a gente quer brincar, né? Às vezes a gente só depois os nossos pais falam, não, lá na frente você vai agradecer, lá na frente você vai agradecer, e é verdade isso, né? Mas o que você traz aí mais sobre essa questão do empreendedorismo dentro da favela? O quão diferente era a sua educação dos seus amigos? Ali no início do empreendedorismo, quais são os desafios que você vê para a gente trazer mais iniciativas aí, não só para o Rio de Janeiro, mas também para as outras comunidades no Brasil, em relação a isso? Porque, beleza, fazer uma palestra, fazer um evento, mas na prática, o que são os pontos aí que você conhece e vive isso na prática, são os importantes para fazer essas mudanças? Cara, primeiro de tudo, é ter uma consciência de mercado dentro da favela. Por que eu falo isso? O cara da favela não compra dentro da favela, não compra de uma marca de roupa local, ele não compra ali de uma marca de doces locais, ele não compra, ele prefere comprar fora da favela. Quando a favela começar a entender isso, ela vai começar a reaquecer o mercado interno. Isso que eu mais prego. Tu não tem que comprar blusa da Lacoste, você tem que comprar a blusa do cara que tá ali, do mercado local, que faz ali a produção com costureiras locais, que faz ali a estampa com uma estamparia local, e assim você consegue fazer o mercado dentro da favela girar. Um outro ponto também que eu acho muito importante é a capacitação técnica de empreendedores dentro de favela. Você precisa ali ter, vamos dizer, um núcleo do Sebrae que vai dar apoio com um contador, com um advogado na parte da parte empresarial. Por quê? A grande maioria deles abrem um MEI, paga um MEI porque o MEI te dá o benefício ali de um FGTS, te dá um benefício ali de uma aposentadoria com salário mínimo, e depois eles não sabem nem como gera uma nota fiscal na plataforma do município. Eu uso como maior exemplo a patroa da minha mãe, que ela tem uma confecção de costura, que é minha mãe costureira, e até hoje ela nunca emitiu uma nota fiscal eletrônica, é sempre um bloquinho de papel. E é isso, falta uma capacitação técnica, falta ali um aquecimento do mercado local, e outro ponto também, falta também da visibilidade para marcas locais fora da favela, porque tem muita marca boa dentro da favela, cara. E não chega, a gente não tem Não informação, chega, não chega. não chega. Que nem eu uso roupa de um amigo meu que é o Douglas. O Douglas tem uma marca que é Qual Foi, que é uma marca de militância negra, que todas as estampas têm algo relacionado à favela e algo relacionado contra o homicídio negro no Rio de Janeiro. Cara, é uma marca incrível e tem um conceito muito forte por trás. Só que tu não vê essa marca nas vitrines de um shopping. Tu vê essas marcas quando o Douglas fala, ó, lancei aqui a coleção desse ano por WhatsApp. Então falta isso, falta dar visibilidade, falta dar capacitação técnica e falta aquecer o mercado local. Perfeito. E
até trazendo aí um pouco mais para a área de tecnologia, né, que você veio. E você comentou e trouxe alguns exemplos de empreendedorismo, de pequenos negócios mais tradicionais. Tá muito distante das questões de tecnologia ou não tanto? Como que obviamente, né, se eu começar seu primeiro negócio, montar o MEI, abrir um CNPJ, emitir nota e tudo, fazer circular a economia, isso afeta todos os negócios. Você falou desde sua mãe como costureira, uma loja de roupa, alguém que vende doce, o que seja ali. Agora, e a área de tecnologia, né, que é a área que mais cresce, tem mais possibilidade, é uma área que hoje falta mão de obra qualificada no mercado. Quão distante isso está? É uma distância maior? Quais são os desafios quando a gente fala especificamente de tecnologia, que também é onde você atua muito perto para ajudar a solucionar esse grande problema? Cara, tecnologia. Temos aí dois pilares. O primeiro é a burocracia brasileira. Por quê? Não existe uma categoria de MEI para você iniciar como tecnólogo, como inventor independente. Você tem que abrir uma ME, pagar um alto imposto de até 15,5% para poder você desenvolver tecnologia em qualquer lugar no Brasil. Esse é a principal barreira de se empreender em tecnologia, seja dentro da favela ou fora dela. Um outro ponto é a questão da importação no Brasil. Há uma barreira muito grande que você só pode importar até US$ 100 se você não tiver um radar. Se você tiver um radar, você aumenta de US$ 1.000 a US$ 3.000 para importar peças. Por quê? Infelizmente, o Brasil ele não é produtor de insumos de tecnologia. A gente ainda fica muito dependente do mercado chinês para trabalhar com tecnologia em qualquer lugar. Insumos é muito importante. Se o Brasil aquecesse a indústria de insumos dentro da favela e fora dela, daria ali um boom de crescimento. E, cara, um ponto muito importante é o crescimento de mercado de tecnologia e informação na favela é muito grande. Eu não falo só pela minha experiência. Qual é o maior número de empreendimentos de informação e tecnologia que cresce dentro de favelas? Lojas de informática e provedores de internet. Eu falo isso um exemplo no Complexo do Alemão. A Oi não chega fibra ótica. No Complexo do Alemão, um provedor local coloca uma internet de 400 megas por R$ 130 na tua casa. Caramba! Que isso, gente? Então, pô, tu tem noção que há um mercado de tecnologia e informação dentro das favelas, só que ele não é muito disseminado. Agora, empreendedores de tecnologia dentro de favelas é a coisa mais difícil de se encontrar. E é porque não há uma união, não há uma conversa. Um empreendedor de tecnologia está ali no Morro do Adeus, outro está ali nas casinhas, outro está ali na Baiana, outro está ali dentro do Alemão. E eles não se conversam, cara. Então tem iniciativas incríveis dentro de várias favelas no Rio e elas não se conversam. E isso daí também é uma falta que acontece, muito importante. É a falta de conversas de negócios de tecnologia e impacto dentro de favela. Lucas, obrigado por compartilhar os desafios. Como eu falei aí, é um aprendizado enorme, né? São desafios que a gente não tem noção, a gente não conhece da realidade. Obviamente, a gente está falando de uma forma bem macro e bem superficial, né? Não tem como a gente absorver, mas acho que dá para a gente, pelo menos, começar a entender os problemas do ponto de vista que alguém que vivencia, né? Não só aquele teórico que às vezes a gente vê aí em alguns canais de comunicação sem ter tido aí essa vivência essa vivência real, né? E você trouxe aí, né, alguns dos desafios, né, como você falou, as pessoas não comunicando, a falta de informação em alguns aspectos básicos do empreendedorismo e tudo mais. E você, obviamente, atua muito para apoiar em melhorar todo esse cenário e tudo. Como que é a sua expectativa aí para mudar esse panorama para os próximos anos, né? A gente está melhor do que a gente estava 5 anos atrás, a gente está indo num caminho bom, a gente está regredindo, não está acompanhando. Como que você vê esse impacto, principalmente quando a gente fala de empreendedorismo, especificamente em tecnologia dentro aí das favelas? Então, cara, tá muito melhor do que há 5 anos atrás, fato. Até questão de, como você falou, né, conectividade. Eu lembro que foi em 2016, se eu não me engano, que o mobile passou o desktop. Foi por aí, o 14, 15, 16 por aí. E eu estudando sobre o assunto, na época eu era dev Android, e
E aí eu fui ver a quantidade, na época, que eram dispositivos para classe C e D. E eu fiquei impressionado, que a gente achava que não, tinha que desenvolver para iPhone, e aí quando eu falei, não, tem que desenvolver coisa leve, por baixo conectável, isso já há alguns anos atrás, né? E hoje a gente vê isso aquecendo, obviamente, acesso à informação, facilita, mas continua aí, melhorou um pouquinho, mas... Melhorou bastante, cara, porque querendo ou não, hoje em dia um celular ele é acessível. Perfeito. Mesmo ainda tendo um índice, eu vou usar um dado atual que foi uma pesquisa feita dentro do complexo de favelas do Alemão, que são 13 favelas. O celular está acessível e isso garante um acesso a todos a bastante informação. Só que, às vezes, é um celular para uma família de 5 pessoas. Entendi. Entendeu? Tanto que, agora, puxando para minha área que é educação, a gente teve 59% de evasão escolar porque nem todos tiveram acesso a uma internet banda larga, um celular ou um computador. Ainda falta muito do que melhorar. Então, tipo assim, numa visão otimista, daqui 10 anos, o acesso à tecnologia, o acesso também à informação, ele vai aumentar em negócios de impacto e também de tecnologia, tende a crescer dentro de favelas. Tanto que a gente vê a grande maioria de ONGs que trabalham com ali educação, ou esporte, ou impacto social, entrando no mundo de tecnologia, ensinando programação, ensinando também robótica. Eu falo isso porque hoje a Enfio ela começou no meu quarto e continua dentro de um quarto até hoje. Só que a gente já tem 3 impressoras em 3 favelas diferentes do Rio de Janeiro e essas favelas ensinam programação e robótica. Então eu vejo uma visão muito otimista daqui 10 anos que esse acesso à informação ele vai estar bem mais difundido na base, entendeu? Então, eu vejo também ali um melhoramento do empreendedorismo local, quando atualmente o Senado ele aumenta o número ali de 81 mil para 130 mil, que é o limite do MEI, entendeu? Então, dentro da favela, tu vai poder faturar muito mais sem se preocupar com a multa, porque às vezes o empreendedor dentro da favela ele fatura muito, faz ali uns puxadinhos, umas kitnet, só que ele tem medo de faturar acima do teto para não pagar a multa. E ele começa a fazer o quê? Vender fora das notas fiscais. Porque ou a gente lucra ou a gente paga a multa. Então, tira esse medo. Cara, eu não sei como vai ser daqui 10 anos, mas se começar a implementar a área de tecnologia dentro do MEI e tirar essas categorias de tecnologia de base, que é desenvolvedor, inventor, independente, do ME e jogar para o MEI, eu acredito que vai dar um boom muito grande na economia. Então o número de empreendedores da área de tecnologia vai aumentar, seja dentro ou fora da favela, porque a gente tem que ver numa visão macro, entendeu? Sim. E pelo que você está me falando, me corrija se eu estiver errado no meu entendimento, mas isso talvez seja um pouco novo para mim. Na hora da pessoa eventualmente escolher até o caminho que vai seguir, ela se preocupa com isso, né? Do tipo, não, talvez eu não vá por esse caminho porque esse eu não consigo enquadrar com o MEI, que vai ter imposto. Eu digo isso porque quando eu fui escolher meu carreira, eu falei, cara, eu gosto disso, vou arrumar um emprego nisso e vou por essa linha e vou me virar. Eu não passou por nenhum momento, não, MEI por causa de imposto. E pelo que eu entendendo, quando a gente fala nas favelas, isso é um critério que impacta na decisão, né? Tipo, não que aqui, esse que eu já vou suar muito para ganhar, ainda vai comer um pedaço, deixa eu ir talvez para um outro caminho. Tá certo meu entendimento? Cara, é bem isso, porque o MEI, ele ali come ali R$ 60 por mês. Pra gente que tá. Hoje eu não vou falar que eu tô estável, mas eu tô bem melhor do que há 5 anos atrás. E para as pessoas que já empreendem ou têm uma situação estável, 60 e poucos reais por mês não é muito. Mas para uma família dentro de uma favela de classe D e E ali, perto da miséria, e a gente tá falando de um momento de pandemia, é um arroz, um feijão e 1 quilo de carne, entendeu? Então, muitas delas vão para o empreendedorismo de forma informal para não pagar esse dinheiro que vai sobrar ali no bolso dela para o sustento da família deles. Agora, muitas pessoas deixam de entrar para o ME, para a categoria dele correta e emitir nota fiscal correta, porque cada nota fiscal que eu emito sai ali de 6 a 15,5% comendo imposto. E se tu vende para um cliente que é fora do teu estado, tu já paga o ISS do imposto do estado. Ou seja, tu perdeu ali até 11% do que tu ia faturar. Na cabeça de uma pessoa que tem que ter as suas contas pagas, 11% é coisa pra caraca.
Então é bem complicado. Hoje eu falo que eu tenho uma outra cabeça, que eu também tinha medo de empreender e pagar imposto para o governo, mas eu tenho hoje uma mentora, que é a Priscila Cadete, que é quem mentora a Enfio há 3 anos, que ela fala, Lucas, para crescer no Brasil você tem que pagar, entendeu? Tem que pagar de qualquer jeito esse imposto. Então vai lá, se enquadra no negócio correto e para de emitir nota fiscal com o que não é errado. Então, cara, é uma questão de aprendizado. A gente dentro da favela não tem ali educação financeira, não tem ali uma educação empreendedora de base, e a gente tem medo de empreender para pagar imposto, entendeu? Então é isso que acontece com muitos empreendedores informais. O imposto ele assusta de cara. Perfeito, perfeito. E aí, até talvez uma das últimas perguntas, pra a gente não. Senão eu acho que a gente pode deixar episódio, vai ficar 2 horas de episódio, o que não falta é assunto. Mas você falou aí, né, hipóteses, né? Possibilidade. Pô, daqui a 10 anos, um acesso à informação legal, né? Do tipo, tem conectividade, as pessoas têm dispositivos que conseguem consumir informação. Mas ainda assim, dado que essa informação chega, essa pessoa sabe, por exemplo, em qual curso online ela se matricular, ela tem vontade de fazer isso ou ela vai ter medo do tipo, não, talvez, né, como você comentou, né, quando você deu uma palestra lá na universidade e a garotada perguntando, pô, mas isso é pra mim? Mas eu consigo fazer isso? Deixa eu ir talvez por esse outro caminho, alguns receios. Como que é isso, assim? Pelo que eu tô entendendo, só a informação não é o suficiente, só ela ter o acesso ali. Ela realmente tem que ter uma mentoria, um apoio para ajudar a entender os caminhos, porque, querendo ou não, né, eu não sendo de favela, tendo nascido classe média e tudo mais, eu tinha quem perguntar. Eu fui perguntar para pessoas, não tive mentores exatos, mas durante toda a vida eu interagi com pessoas que já eram do mercado, donos de empresa e tudo, e tive interações. Falei, eu acho que dá, eu acho que consigo. Mas, pelo que eu tô entendendo, talvez aí na favela seja um pouco diferente essa expectativa. Como que é isso? Cara, tu tocou num ponto muito importante. Todos têm acesso à informação, tá tudo aqui, ó, na palma da nossa mão. Todos. Mas todos têm a possibilidade de colocar os conhecimentos que estão aqui em prática, tem as ferramentas específicas. Aí a gente toca no X da questão. Por que a grande maioria dos jovens, ele olha um bagulho e fala, pô, isso é pra mim? Primeira coisa, ele vai se assustar com o preço dessas tais ferramentas. Entendeu? Eu mesmo me assustei quando eu comecei a estudar sobre código aberto, programação e impressão 3D, porque eu achava caro. Eu encontrei a minha saída na gambiarra e no lixo eletrônico. E isso que muitos jovens dentro de comunidade, eles enfrentam. Pô, caraca, eu tenho ali informação, eu tenho curso gratuito, mas com quem eu vou me informar? Com quem já trabalha nisso que eu tenho ali? Então, o que a gente precisa hoje? É dar acesso a ferramentas e não só a informação, mas também construir influenciadores locais que já trabalham dentro daquela área. Representatividade, né, também, porque mostrar que é possível, né, trazer esse... Sim, sim, hoje, cara, eu falo, eu não me considerava uma representatividade dentro da minha comunidade, eu me considerava só um cientista maluco. Depois que eu fui ver mais a fundo, cara, eu era mais do que o garoto que explodiu o quarto ou fazia experiências em casa. Eu via outros garotos, outras meninas que vinham até mim e perguntavam: pô, mas é tão difícil assim mexer com Arduino? É tão difícil assim programar? É tão difícil assim entrar na área de tecnologia? Impressora 3D é caro, como você deixou barato? Então, cara, a gente precisa ter mais influenciadores locais. A gente precisa ter pessoas que eles se veem ali e vê que é possível. Eu falo que a gente fez um grande exemplo disso no curso da 42 Rio, que foi o Impulso 42. Quando a gente pega 2 professores de tecnologia negros, que era eu e a Nina da Hora, e capacita 200 jovens de favelas do Rio de Janeiro em cidadania digital. E a gente tinha os mentores que eram também jovens de favelas e eram muito novos. E qual foi o maior feedback que a gente teve? Não foi que o curso é maneiro, o curso é legal. Foi, eu me vi representado e eu vi que era possível trabalhar naquela área. Então a gente precisa de representatividade locais e entregar ferramentas para aqueles jovens se autodesenvolver, senão não adianta só dar informação. É a mesma coisa que você dá um livro, o cara lê o livro 10 vezes e você fala, pô, legal, faz uma resenha para eu ver o que você realmente tem. E, Lucas, pra gente fechar aí o episódio, uma última pergunta, né? Acho que tá claro a questão da representatividade, mas quem não é de favela, não, ou, né, enfim, de outras minorias e tudo mais, não traz essa representatividade, né? E o que, de maneira genuína, do seu lado, essas pessoas podem fazer, e eu me incluo nessa,
para trazer uma contribuição genuína e não ser algo apenas de aparências ou não ser algo só pontual, né? Que às vezes participou de um evento legal, deu uma palestra, mas o que pode ser feito para de fato causar mudanças e trazer um impacto positivo e talvez em vez de ser daqui a 10 anos todo mundo com essas informações, ser daqui a 3, daqui a 4 anos. Cara, é muito legal a tua pergunta e eu falo. Dá a possibilidade de fala e escuta, entendeu? Eu dei aula na Zona Sul do Rio, então muitos alunos me faziam essa mesma pergunta. Às vezes, cara, você só precisa chegar no local e escutar, entendeu? Porque a gente tem uma boca para falar e dois ouvidos para ouvir. Então a gente tem que ouvir antes de falar. Então entender como é que é aquela cultura local, entender o que aquele jovem passa, entender quais são as dificuldades que ele tem para entrar no meio. Então, tipo, se um jovem chega para você e fala, pô, eu quero ser um dev, mas eu não entendo nada e não tenho representatividade disso, como você pode ajudar esse jovem? Cara, escuta ele, a realidade dele, a cultura que ele passa ali, onde ele mora, e fala, pô, mas tu passa tudo isso, já pensou usar esse tipo de programação, esse tipo de solução dentro da tua comunidade? É assim que eu interajo com os jovens. Eu tenho que fazer ele entender que, mesmo aquilo não sendo ele pensando que não é o mundo dele, ele pode ver que aquele mundo distante, entre aspas, ele pode utilizar dentro ali da periferia dele, do beco dele, na vizinha dele, para melhorar a situação da vida dele. E falar assim, caraca, eu posso utilizar um negócio que eu nunca pensei que eu poderia utilizar para melhorar o local onde eu moro. Então, legal, eu não sou uma representatividade, eu não me sinto ali no local de fala, então eu vou estar ali no local de escuta e tentar trazer um aprendizado ali concreto para aquele jovem. E é isso, a gente como educadores, a gente como produtores de conteúdo, a gente como produtores de ensino, a gente tem que escutar mais do que falar e entender como transformar a realidade daquele jovem através da visão que ele tem de realidade. Então é isso mais ou menos que a gente tem que fazer. É uma visão de professor, entendeu, cara? Então, tipo, é isso que eu vejo quando eu dou uma aula. Primeiro pergunto, cara, o que você passa? Me fala aí, qual é a tua vivência? Onde você mora? Para eu entender, cara, o que eu posso utilizar da área dele que ele está me contando que dá para eu fazer melhorar com uma tecnologia que eu utilizo hoje. Então, a partir dali, a gente já bota aquele brilho nos olhos para o jovem entender, pô, esse mundo é possível para mim. Perfeito, legal. Bom, Lucas, obrigado. Como eu falei, a gente podia ficar aí horas falando, mas até para não ficar tão longo o episódio, uma próxima temporada a gente marca um outro, faz alguns outros eventos aí em conjunto, com certeza. Mas assim, obrigado por fechar com chave de ouro aí essa segunda temporada do Solvercast. Eu que agradeço o convite, meu querido. Bom, gente, aos ouvintes, vou deixar os contatos do Lucas aqui na descrição do episódio. Quem quiser conectar, acompanhar aí, porque a quantidade de evento, né? Eu conheci o Lucas a partir de um evento, e aí eu li um artigo dele que eu achei super legal. Eu falei, cara, preciso conversar aí com o Lucas, então tá sempre ativo. E quem quiser trocar uma ideia aí, vou deixar os contatos aí na descrição. E aos ouvintes, obrigado por acompanharem mais um Solvercast e até aí a próxima temporada.